ali, né? Ah, essa aqui é sua prima, né? Ela comentou hoje pela manhã, olha, tá vendo a minha prima bem. Qual é o seu nome? Kelly. Kelly? Isso. Que bom, viu, Kelly? Seja bem-vinda, tá? Que Deus possa encher o teu coração. Tem mais alguém? Da primeira vez? Ah, temos ali, né? Vocês são irmãos? Não foi difícil acertar essa não. Qual o nome? Wesley? William. Deus abençoe, tá? Wesley, William. Sejam bem-vindos. Ah, um pequeno grupo, que bom. Deus abençoe, tá? Que bom conhecê-los, viu? Prazer demais estar com vocês. Irmãos, vamos então à leitura bíblica. Gostaria de convidar você. O texto que leremos como base para a nossa reflexão está registrado no livro do evangelista Lucas, no 2º capítulo, no versículo 52. Então, se você desejar, poderá acompanhar a projeção do texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52. O tema da nossa mensagem, ou da mensagem do Senhor para nós, é as dimensões do crescimento. Portanto, vamos ler o texto da palavra do Senhor que nos diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Podemos fazer a leitura juntos? Podemos? Vamos lá? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Gostaria de ouvir as mulheres, bem forte. Podemos? Vamos lá? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os homens agora. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é viva, poderosa. Sempre diante dela nós reconhecemos o poder que emana dela, porque é a Tua própria palavra. Então agora nós reconhecemos que ela é capaz de encher o nosso coração, de mudar a nossa vida, de levá-la para um lugar que esteja mais intimizado, mais próximo do Senhor. Pedimos pela Tua graça, pedimos a intervenção do Teu Espírito nesse momento em que meditaremos dela, pelos méritos de Jesus. Amém. Eu gostaria de conversar com os irmãos, portanto, sobre esse tema, as dimensões do crescimento. Eu gostaria de introduzir a nossa conversa destacando que Jesus Cristo é o maior referencial humano que já pisou na terra. Ninguém pode se comparar à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é pleno. Ele é um homem perfeito. Apesar da sua humanidade, apesar dos seus sentimentos, apesar das suas necessidades fisiológicas, apesar da sua estrutura humanizada, Jesus Cristo se mostrou como o varão perfeito. Apesar de tantos homens, de tantas mulheres figurarem a história humana como gênios da humanidade, apesar de tantos homens, de tantas mulheres marcarem suas gerações, só Jesus Cristo foi perfeito. As grandes figuras da humanidade se destacaram de forma parcial. Os grandes ícones, as grandes referências da humanidade sempre foram limitadas em suas ações. Mas se fizermos um estudo profundo da vida de Jesus, não encontraremos limitações, não encontraremos imperfeições, mas as grandes figuras da humanidade certamente trouxeram consigo pedaços podres, pedaços impotentes, pedaços doentes.
pode ser colocado como um pleno referencial de humanidade, senão a pessoa de Jesus Cristo? Philip Yancey, em seu livro Alma Sobrevivente, ele traz algumas personagens da história recente da humanidade. E uma das personagens que Philip Yancey traz no seu livro é o conhecido Mahatma Gandhi. Você já ouviu falar em Mahatma Gandhi? Embora um homem que teve a sua vida voltada mais para o hinduísmo, que é uma religião da Índia, Mahatma Gandhi deixou a sua marca na humanidade por ter uma vida simples. Foi um homem que conseguiu viver de forma abnegada, com um alto grau de renúncia. Mahatma Gandhi marcou a sua geração porque ele lutou com muita firmeza contra a escravidão, contra a pobreza humanitária. No entanto, os historiadores afirmam que Mahatma Gandhi, apesar de ser quem foi, ele era um homem teimoso, um homem que tinha um alto grau de cobrança do próximo, cobrava o outro de forma exagerada e muitas vezes. Um homem que não soube cuidar da sua própria casa, embora atraíra milhões de pessoas, falhou na liderança do seu próprio lar. A história diz que Mahatma Gandhi mostrou muita fraqueza na relação com o próprio filho. Os biógrafos de Mahatma Gandhi dizem que o seu filho viveu numa pobreza absoluta, emocional. O seu filho foi um fraudador, o seu filho foi um jogador, um viciado em jogos. O seu filho foi um pobre, não teve alegria, não teve felicidade. Mahatma Gandhi perdeu o seu filho por não saber lidar com as crises existenciais. Alguns dizem que Mahatma Gandhi não cuidou da sua própria mulher, tanto que a sua mulher morreu cedo por falta de cuidados que Mahatma Gandhi poderia ter com ela. A verdade é que, se formos pensar, Mahatma Gandhi foi um grande homem, mas teve as suas imperfeições e por isso, apesar do seu nome ser colocado num lugar muito alto da história humana, não é um referencial. Trazendo para o meio cristão, Philip Yancey cita também em seu livro Alma Sobrevivente do pastor batista norte-americano Martin Luther King Jr. Martin, na época em que ganhou destaque nacional, nos anos 60, foi posto como um homem exemplo para a humanidade, como de fato foi em alguns aspectos. Luther King liderou marchas contra o racismo. Se você não conhece a história de Luther King, você pode entrar na internet, em qualquer site de pesquisa, você poderá ver que foi um homem extraordinário. A história mostra que esse homem levantou a bandeira que muitos até então na América do Norte não conseguiram levantar. No entanto, a história mostra que esse pastor batista, Luther King, apesar de ter o seu nome colocado num grande lugar na história da humanidade, teve expressivos desvios sexuais. O governo americano começou a perseguir Luther King, porque Luther King estava incomodando o governo. Porque o governo, na sua maioria, era alimentado por um sentimento racista, segregador. Então o governo americano começou a pesquisar Luther King, e a biografia de Luther King diz que o FBI, a Polícia Federal Americana, grampeou alguns telefonemas, algumas ligações de Luther King. E essas conversas mostraram um homem com relações extraconjugais até a véspera de sua morte. Um homem que a gente olha e diz: poxa, nós precisamos ser como Martin Luther King Jr. Mas a gente percebe que o homem não conseguiu ser um exemplo pleno. Irmãos, nós podemos citar vários exemplos, inclusive na própria Bíblia. O apóstolo Paulo, o grande homem de Deus que levou o Evangelho de Jesus para fora de Jerusalém, o homem que escreveu 2/3 da Bíblia do Novo Testamento. O
apóstolo Paulo teve crises, brigas infantis, por exemplo, com Barnabé. Como não se lembrar do Barnabé, descrito no início do livro de Atos? Um homem bom, generoso, maduro, sábio. Mas Paulo conseguiu criar problemas com Barnabé. Ou seja, apesar de Paulo ser quem é, apresentado na Bíblia com tanta legitimidade, o apóstolo Paulo não pode ser um exemplo pleno para nós, porque o apóstolo Paulo tem limitações. Eu não vou parar por aqui, porque poderíamos citar Davi, Moisés e tantos outros. A grande verdade, meus irmãos, é que apenas Jesus Cristo é um referencial de humanidade perfeita. Amém? Jesus Cristo é o referencial de humanidade perfeita. Jesus é o pleno exemplo para seguirmos. E a partir dessa introdução, de que Jesus Cristo é aquele que precisa estar diante dos nossos olhos, como referencial master de crescimento, eu gostaria de destacar que está no nosso instinto o desejo de crescer. Uma pessoa saudável, ela tem inclinações para o crescimento. Se uma pessoa não deseja crescer, é uma pessoa que tem, em certa medida, uma doença. Isso é uma anomalia. O crescimento, ele está intrínseco dentro de uma pessoa saudável. E eu queria desafiar você a, nessa noite, olhar para as dimensões do crescimento apresentadas por Jesus e desafiar o teu coração a crescer à luz dessa meditação. Nós precisamos crescer, meus irmãos. Em 2016 nós precisamos crescer. Mas para crescermos em 2016 nós precisamos crescer hoje, amanhã, depois. Porque o crescimento, ele precisa estar numa dinâmica contínua. Eu não posso crescer em determinados momentos estanques, isolados. Eu só posso crescer se começar a trabalhar de forma contínua áreas da minha vida que precisam de crescimento. E se você está muito interessado em crescer, como eu gostaria de desafiar você, em nome de Jesus, a tomar uma postura firme diante do futuro que está por vir. Porque nós precisamos crescer. Meus irmãos, nós precisamos crescer. Crescimento representa força. Crescimento representa segurança. Se eu perguntar aqui a você, quantos querem ter um futuro seguro? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Quantos querem ter um futuro sólido, forte? Todos levantarão a mão. Por quê? Porque nós queremos isso. Porque o crescimento é sinônimo de qualidade. O crescimento é sinônimo de alegria. O crescimento é sinônimo de realização. Se você crescer fisicamente, e aqui eu não estou falando do crescimento para os lados, mas crescimento mesmo, físico, o adolescente que está numa fase de crescimento é um ser humano que está, a cada dia que passa, ganhando mais força física, não é verdade? Uma criança que está em processo pleno de crescimento é uma criança que está cada dia mais forte. O Natan, meu filhinho, nosso filhinho, né, Ju? Cadê a Ju? Está lá em cima. Ele também deve estar ajudando a mãe na aula. Mas o Natan está com 1 ano e 5 meses. Ele agora deu de subir na janela. Irmãos, ele sobe. Eu até postei, compartilhei com o pessoal do grupo, no WhatsApp, que parece Homem-Aranha. Sabe o que ele fez? Nós temos que estar gravado. Ele precisava subir no sofá para subir na grade da janela. O que ele fez? Ele pegou uma vasilha de plástico, uma espécie de caneca de plástico, colocou a caneca de forma que ele pudesse pôr o pé em cima da caneca, apoiou o pé na caneca e de repente já estava em cima do sofá. E do sofá ele subiu em cima do encosto do sofá. E do encosto do sofá ele grudou na grade e subiu em cima da janela. Irmãos, quase 1,5 metros, quase 2 metros em cima, assim. Está
forte, uma força robusta. Por que ele está forte? Porque ele está crescendo. Ele está ganhando mais sustentação. Antigamente, né? 6 meses atrás, quando ele caía, ele chorava. Agora ele cai, já levanta, já arruma o cabelo e continua o percurso dele. Por quê? Porque ele está mais forte. Crescimento é sinônimo de força. Quer ser forte, meu irmão? Temos que crescer. Família forte? Família que cresce. Se você crescer, a sua família terá mais força, mais segurança. Se você crescer no planejamento financeiro, olha que tema bacana. Se você crescer no seu planejamento financeiro, você terá mais equilíbrio, mais prosperidade. Se você crescer nos seus estudos, olha que tema interessante, você encontrará estabilidade profissional. Você será o último a sair da empresa, junto com o patrão. Você ganhará mais. Cresça nos estudos para você ver o que vai acontecer com a sua vida profissional. E eu não estou dizendo aqui apenas em estudo formal, não. Se você é um operário, cresça na sua área. Se você é um vendedor, cresça, leia bons livros sobre venda. Se você é gerente, leia livros sobre gerenciamento. Enfim, cresça. Se você crescer na sua intimidade com Deus, você terá mais experiências com Deus. Se você crescer ministerialmente, você terá um ministério mais profícuo, mais forte, mais poderoso, mais percebido, mais abençoador. Irmãos, crescer é ser mais forte. Sabe o que eu preciso perguntar, se você deseja? Nós já estamos praticamente em dezembro. Terminar o ano já exercendo um crescimento para que em 2016 você possa voar baixo, crescer de fato em todas as áreas, em todos os níveis. Agora, o que fazer? Porque eu sei que todos nós aqui somos saudáveis e desejamos um crescimento. Você quer crescer em todas as áreas da sua vida. O que fazer então? Voltamos para o nosso texto. Vamos conhecer então, de forma sucinta, as dimensões do crescimento. Como falamos na introdução, o referencial máximo para crescermos é Mahatma Gandhi? Não. Martin Luther King Jr.? Não. Paulo? Não. Embora ele tenha escrito em Coríntios 6 depois de 2 imitadores, mas sabemos que a perfeição só está em Jesus Cristo. Então eu gostaria de, a partir de agora, passar a expor para você as dimensões do crescimento. Primeira dimensão, sabedoria. Irmãos, anote aí no seu esboço, no seu papelzinho aí ou no seu celular. Você precisa crescer em sabedoria. Você sabe que não é meu hábito, mas vamos falar juntos. Eu preciso crescer em sabedoria. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Eu preciso crescer em sabedoria. O texto diz que Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria, o termo grego para a palavra sabedoria, no versículo que nós lemos, é Sofia. Sofia significa sabedoria. Portanto, eu fui pesquisar o que significa esse termo, a raiz desse termo. Logo então eu pude perceber que multiplicar, pede para os outros aí, não pode ser. Eu gostaria de considerar com você que o termo original para sabedoria é Sofia. E Sofia significa, dentre algumas coisas, conhecimento nos aspectos humanos e divinos. Sabedoria, Sofia em grego, significa intelectualidade elevada. Significa sabedoria prática. Significa conduta correta diante da vida. Significa perícia na direção dos afazeres. Jesus crescia em sabedoria. Nós
precisamos crescer em sabedoria. Precisamos desenvolver a nossa vida em sabedoria. Se queremos reproduzir um exemplo pleno de humanidade, se queremos ser o melhor ser humano possível, nós precisamos olhar para Jesus. E Jesus nos mostra que precisamos crescer em sabedoria. Provérbios 8:11. Salomão diz: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se à sabedoria. Precisamos crescer em sabedoria. Aí a pergunta que nos vem: como crescer em sabedoria? Eu chamo a atenção para a expressão conhecimento. Precisamos nos conhecer. Meus irmãos, é hora de aprofundar os nossos conhecimentos. Conhecimento em si não é sabedoria. No entanto, sabedoria é conhecimento bem aplicado. Os irmãos entenderam? Qual é a diferença de sabedoria e conhecimento? Conhecimento é o acúmulo de informação. Sabedoria é a aplicação de conhecimento. A aplicação de conhecimento é promover, por causa do conhecimento, bênçãos para nós, para a nossa casa e para o nosso próximo. Aplicar conhecimento de forma que isso se torne sábio é promover felicidade, bem-estar, vida em nosso contexto, nas nossas relações. Então, para nós crescermos nesse ano, nós precisamos buscar sabedoria. E para buscar sabedoria, como Jesus, nós precisamos conhecimento. Ou seja, Jesus nos ensina que, como discípulos, precisamos desenvolver a nossa vida de forma tal que o nosso coração e a nossa mente seja repleta de conhecimento, para que eu possa, por meio do conhecimento, aplicar a minha vida em sabedoria nas relações cotidianas. Jesus é o supremo exemplo de que, para ser sábio, precisamos buscar conhecimento. Jesus não era aquele sábio velhinho que viajava ou que vivia na gruta. Jesus era um homem novo que buscava conhecimento para ser um homem sábio. No versículo 40 do segundo capítulo de Lucas, nós encontramos Jesus, o autor do livro, dizendo: Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Enchendo-se de sabedoria. Quando Jesus é visto falando com os doutores, no mesmo capítulo que nós lemos aí, no capítulo 2 de Lucas, a família de Jesus foi para Jerusalém para a comemoração da Páscoa, e Jesus saiu de perto dos pais e foi conversar com os doutores no templo, no pátio do templo. Ali nós aprendemos que Jesus estava interessado em conhecimento. Jesus queria estar no lugar onde se tinha conhecimento. Jesus não estava de bobeira. Jesus não estava perdido, desconectado. Enquanto estava acontecendo a celebração da Páscoa, Jesus estava com os doutores da lei, conversando sobre conhecimento humano, sobre vida, sobre prática. Parece que somos tendenciosos a fugir do lugar onde se tem conhecimento. Parece que esse conhecimento está aqui, nós estamos aqui. Isso é a nossa geração, isso é a nossa nacionalidade brasileira, que está tendenciosa, com tendências, voltada para uma vida assim.
Enquanto o conhecimento está aqui, nós estamos em outro lugar. Jesus não, Jesus mostra que ele estava interessado em crescer em conhecimento e sabedoria, então ele estava ali junto com os doutores ali. Meus amados irmãos, nós precisamos buscar crescer em conhecimento e sabedoria. À luz da palavra de Deus, nós não podemos desconsiderar o poder divino que opera em nós. Deus age em nós, mas Jesus nos ensina que nós não podemos apenas esperar na manifestação do poder de Deus. Nós precisamos buscar conhecimento humano para sermos bons humanos. Um exemplo, meus irmãos. Por que eu desafio você a crescer em sabedoria? Sabe por quê? Porque pode ser que você viva uma crise com os seus filhos. A nossa tendência, meus irmãos, é fazer uma oração e pedir para que o máximo de pessoas orem por nossos filhos. A verdade é que nós temos que orar mesmo por nossos filhos continuamente. Mas se tratando de vida humana, nós precisamos buscar conhecimento e sabedoria para educar os nossos filhos. Os irmãos vão entender? Por que nós temos que encontrar na nossa vida maneiras de crescer em conhecimento e sabedoria? Porque Jesus foi assim. Jesus mostra nesse pouco episódio narrado pelo evangelista da sua adolescência, que Jesus estava interessado em crescer em conhecimento. Jesus não ficou parado durante toda a sua adolescência, durante toda a sua juventude, e aos 33 anos saiu como um super-homem dizendo: agora eu vou fazer e vou acontecer. A nossa tendência é achar que depois que o Espírito Santo entra em nós, a gente fala assim: agora vamos fazer e vamos acontecer. Na verdade, nós não encontramos isso em Jesus. Jesus crescia paulatinamente. Jesus crescia de forma constante, desde a sua tenra idade, desde a sua adolescência. Jesus se mostrou alguém com sede de conhecimento. Nós precisamos crescer no conhecimento e na sabedoria. O poder de Deus opera em nós, o Espírito Santo está em nós, mas nós precisamos ter conhecimento para lidar com as agruras, com as dificuldades da vida. Nós temos que orar pelas nossas situações econômicas. Cada um tem uma situação econômica aqui, o país está em crise, é difícil. Temos que orar? Temos, mas nós precisamos buscar sabedoria e lidar de forma coerente e equilibrada com os nossos recursos. Para isso é necessário talvez ler ou ouvir um vídeo sobre educação financeira, ler um livro sobre educação financeira, conversar com pessoas que são mais organizadas nessa área. Nós precisamos de conhecimento nessa área também. Não basta apenas orarmos, nós temos que ter conhecimento e sabedoria, porque isso também é uma dimensão do crescimento. Irmãos, quando nós estamos doentes, a nossa tendência é orar, e temos que orar mesmo. Isso é bíblico, interceder pelos enfermos, colocar as mãos sobre os enfermos. Mas, meus irmãos, ai de nós, se não nos portarmos para o conhecimento medicinal. Se você não é médico, o que você faz? Você corre para o médico. Eu não posso ficar indiferente para as minhas crises físicas, achando que Deus vai operacionalizar o poder e vai me curar todas as vezes. Irmãos, Deus pode? Claro que pode. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, como diz Jesus. Deus pode e faz milagres em nosso meio, mas isso é regra. Irmãos, milagres, principalmente nesse aspecto físico, é exceção. Nós precisamos acreditar que o normal é nós sairmos, nos medicarmos. Ah, mas é Deus que dá o remédio, Deus que deu todas as informações para ter os remédios? Sim! Mas Deus usa quem? Os médicos. Por causa do quê? Do conhecimento que eles têm. Somos seres espirituais, mas nós somos seres humanos.
Nós precisamos buscar conhecimento. Primeiro, então, desafio você a crescer em conhecimento e sabedoria. O que os irmãos acham da ideia? Qual a proposta? Tem apoio essa proposta? Crescer em conhecimento, irmãos. Como é que é? Vamos começar a ler mais a Bíblia ou não? Vamos começar a ler mais livros. Eu falava com a Raquel, me permita esse termo, senta, Raquel. Nós conversávamos no nosso pequeno grupo em casa, quinta-feira, e ela comentava com a gente, porque o Pedro, ele está crescendo, ele está mais forte, ele está mais preparado, ele já começa a questionar tudo, não é assim? Agora ele está estudando fora. Melhor, sempre estudou dentro também, né? Estudava com vocês ali, sempre teve esse ensino. Agora ele está aprendendo de forma formal, numa escola, e lá na escola tem os amigos, e cada amiguinho tem uma realidade. Aí a Raquel compartilhava, estou com dificuldade. O Marcos olha assim, olha, é um desafio para nós. E nós conversávamos, o que tem que ser feito agora? Como eu, a Raquel e o Marcos, como casal, o Pedro é o primeiro filho. Então é uma experiência nova para a Raquel. Temos que sentar com a irmã Carmen. Fala, irmã Carmen, como é que é essa questão aí? Já que a irmã Carmen tem quantos filhos? 7. Não viveu bem. Temos que sentar com a irmã Elodie. Fala, irmã Elodie, vamos tomar um café? Olha, eu não estou aguentando mais essa situação específica com os meus filhos. Conhecimento. Aí de repente a irmã Carmen fala assim, olha, irmã Carmen, quantos anos tem o seu filho mais velho? 60. Um cálculo rápido aí. Então ele nasceu na década de 50, é isso? 55. Na década de 50, lá no ano de 55, a relação com o filho tinha uma configuração específica. Hoje nós estamos em 2015. Mudou. Talvez isso é um indicador que nós precisamos crescer hoje na relação com os nossos filhos. Então eu tenho que sentar com os mais experientes, mas talvez eu tenha que ouvir um especialista na área de educação. Os irmãos entendem que nós temos que buscar conhecimento? Eu estou todo no exemplo do filho, irmãos, porque é uma coisa tão natural. Talvez a tua dificuldade é, como jovem, como lidar com questões relacionadas a relacionamentos, a vida profissional, a sexualidade, a amizades. É importante buscar conhecimento. Como lidar com isso? Primeira coisa, então, nós precisamos crescer em conhecimento. Segunda coisa, segunda dimensão, estatura. O texto diz que Jesus crescia em estatura. O termo grego para estatura é elikia, e significa crescimento físico, amadurecimento, tempo de vida. Crescer em estatura significa amadurecer. Irmãos, nós precisamos crescer em estatura. Resumindo, crescer em estatura significa que hoje eu sou maior do que ontem. Uma pergunta para você, responda para si mesmo. Hoje você está maior do que ontem? Tirando aí a barriga, né, Marcos? Está um pouco mais avantajada, no caso do Marcos. Não é o seu caso. Mas ontem você estava menor do que hoje? Ou será que hoje você está menor do que ontem? Irmãos, nós somos seres orgânicos. Jesus nos compara espiritualmente como corpo. Jesus é muito claro ao dizer que nós somos desenvolvidos. O apóstolo Paulo é muito claro que nós somos desenvolvidos. Nós caminhamos até ser o homem à imagem de Jesus, pleno. Isso vai acontecer lá na glorificação, no último estágio do processo de redenção. Mas nós aqui estamos crescendo. Gosto muito, não dá para não citar o Provérbio 4, que o justo
ele se desenvolve como a luz da aurora. E vai ganhando brilho, vai ganhando força até ser dia perfeito. Então nós, como seres orgânicos, nós somos passivos, nós somos carentes de crescimento. Porque se não cresce, está como um problema. Eu acho que eu compartilhei cedo, com os irmãos, quando nós estudávamos sobre religiões aqui na igreja. Se nós passarmos em frente ou debaixo de uma mangueira e ali encontrarmos uma bela fruta, no entanto uma fruta verde, mas uma fruta que promete, depois de um mês, ao voltar no mesmo lugar, a fruta precisa estar melhor, mais amarelada, maior. Se ela estiver do mesmo tamanho ou menor, podre, é sinônimo de que é uma fruta doente. Nós precisamos hoje ser melhores do que ontem. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, crescer em estatura significa que a briga de ontem não vai mais atingir a nossa relação hoje. Crescer em estatura significa que a dificuldade que eu tinha ontem, ela foi amenizada hoje. E hoje eu consigo ter mais habilidade para lidar com ela. Meus amados irmãos, vale ressaltar que esse ponto refere-se à maturidade humana. É importante perceber que nós podemos desenvolver a nossa vida de forma cronológica, mas ficarmos estacionados em termos de maturidade. Você pode ter já 50, 60, 70 anos e talvez não desfrutar de maturidade em muitas áreas. Pode ter jovens adolescentes de 15 anos, jovens de 20 anos, desfrutando de maturidade. Por quê? Porque maturidade está relacionada a uma consciência de que ontem eu preciso ter sido pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje. Um bom termômetro para avaliarmos nossa vida é fazermos um estudo sobre os motivos que causam briga dentro de casa. Vamos imaginar, talvez não é o teu caso, vamos imaginar que de vez em quando tem umas brigas lá na sua casa. O motivo que traz briga ou discussão na sua casa hoje é o mesmo do ano passado? Irmão, vamos jogar limpo aqui. Você está brigando com a sua esposa ou com o seu esposo quando vocês começam a falar de ceia de Natal? Pelos mesmos motivos que vocês brigaram no ano passado? É de novo esse mesmo assunto. Quer ver outra coisa? Quando nós não conversamos com o vizinho por causa daquela discussão que aconteceu lá em 2008. Até hoje eu não consigo conversar com ele. Eu nunca me esqueço, pastor, daquele dia que eu varri a calçada. E ele viu varrendo, pastor. Depois eu entrei para dentro de casa e ele saiu e jogou o lixo na minha calçada. Nunca me esqueci, pastor. Nunca mais falei com ele. Houve amadurecimento? Você nunca mais fez aquele passeio com a sua família? Só porque o seu marido não quis entrar na piscina naquele dia. Ele não entrou, pastor. Nós fizemos tudo o planejamento. Era pra gente brincar na piscina e ele não entrou. Depois daquele dia, nunca mais nós fomos viajar para um lugar onde tinha piscina. Cresceu? Não. Você não quer mais trocar de carro só porque o seu marido pegou o carro atual sem muitos referenciais, é um carro que bebe muito, consome muito. Não troca mais de carro, porque se ele pegou o carro agora sim, o outro vai ser pior. Não houve amadurecimento.
Quem cresce em maturidade não fica preso ao passado. Jesus crescia em estatura, crescia em maturidade. Uma coisa interessante é que muitos se fecham para novas oportunidades, colocando justificativa na falta de maturidade. O crescimento em maturidade é dinâmico, é um edifício que cresce todos os dias. Cada dia tem uma camada a mais de lajotas. Crescer em maturidade é não ficar do mesmo tamanho. Quanto tempo faz que você é do mesmo tamanho? Quanto tempo faz que você conhece os mesmos textos bíblicos? Quanto tempo faz que você ora pelas mesmas pessoas? Quanto tempo faz que você não muda o discurso dentro de sua casa? Por último, Jesus crescia em graça. Primeiro, Jesus crescia em sabedoria, conhecimento. Segundo, Jesus crescia em graça. Jesus crescia em estatura, maturidade. E terceiro, Jesus crescia em graça. Para terminar, o termo graça é um termo muito conhecido de charis, do grego, que significa doçura, simpatia, favor merecido, boa vontade, desprendimento. Jesus crescia em graça, Jesus crescia em desprendimento, em boa vontade. Jesus sabia lidar com as limitações do próximo, com as suas próprias limitações. Jesus aprendeu a ver que é só o favor de Deus mesmo para superar o pecado da humanidade. Jesus aprendeu a lidar com a mulher adúltera. Jesus aprendeu a lidar com o impostor. Jesus aprendeu a crescer em graça. Jesus aprendeu a olhar para o próximo e acreditar no próximo. Jesus aprendeu o princípio do favor imerecido de Deus. Nós precisamos crescer em graça, meus irmãos. Nós precisamos ter mais compaixão. Nós precisamos acreditar mais naquele que está próximo de nós. Jesus crescia em graça. Meus amados irmãos, para Jesus chegar diante do fariseu, do religioso, para Jesus chegar diante do adúltero e da adúltera, para Jesus chegar diante do cobrador de impostos, Jesus exerceu continuamente o crescimento voltado para a graça. Nós precisamos, para ser como Jesus, criar na nossa vida um exercício diário quanto à graça. Nós precisamos debruçar nosso coração na misericórdia e no amor. Para terminarmos, irmãos, para orarmos, eu gostaria que nós fixássemos o nosso coração essas três dimensões do crescimento. Essa mensagem está sendo gravada, você poderá, terça-feira, entrar no site da igreja e assistir novamente. Reflita com mais profundidade essas três dimensões. Meus irmãos, quanto tempo faz que nós não criamos novas dinâmicas de crescimento no conhecimento? Quanto tempo faz que você não cresce no conhecimento? Quanto tempo faz que você está falando a mesma coisa? Quanto tempo faz que você está batendo na mesma tecla? Você precisa crescer em todas as áreas, em todos os níveis, de todas as formas. Eu e você precisamos também crescer em estatura. Não podemos fazer as mesmas coisas, irmãos, que fizemos em 2015. Se em 2015 nós falhamos, em 2006 nós temos que buscar ser um ser mais íntegro, mais saudável, mais maduro. Nós precisamos crescer na graça. Nós temos que debruçar a nossa vida para a miséria do outro. Nós temos que sentir a dor do outro, a fome do outro. Nós temos que sentir aquilo que o outro está sentindo. Isso é graça. É crescer em graça. Hoje estávamos almoçando, né? Estava na casa dos meus pais, quando a família bateu na porta, um homem faminto. Minha mãe, com um gesto abençoador, e meu pai pega uma tapoeira, uma vasilha, e coloca aí dentro.
com um bom pedaço de costela assada. Bastante mesmo. Entrega para todo mundo. É sentir a fome do outro. Sentir a dor do outro, isso é graça. É olhar para aquele que trabalha com você e ver que ele está sofrendo. Meus irmãos, tem gente sofrendo e nós estamos percebendo. É falta de exercício na graça. Nós estamos crescendo na graça. E termino dizendo que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Você vai mostrar que você está crescendo à medida que as pessoas que estão à sua volta perceberem o seu crescimento. Tá bom? O nosso combinado é esse. Você vai se mostrar alguém maior à medida em que as pessoas perceberem isso. É quando o seu esposo fala assim: olha, você está diferente. Não está gritando mais. Não está mais tacando as coisas em mim. Está mudando. É a sua esposa chegar e falar assim: olha, está diferente. Chegou em casa do trabalho, me deu um beijo e disse que me ama. Está diferente, mudou. Aí o seu filho fala assim para a mãe: mãe, o que está acontecendo com o pai? Terça-feira ele pega a gente, pega 10 na carteira e vai pagar um monte de picolé pra gente. O pai nunca fez isso. Só faz isso quando o parente lá do interior vem. Mas ele fez hoje, não tem nenhum parente aqui. O pai cresceu. Ou seja, quando o próximo perceber em nós uma mudança, significa que estamos crescendo. É quando o seu pastor fala assim: irmão, que conversa que é essa? Você quer trabalhar nesse ministério? Você quer atuar nessa área da igreja? Que bom! Vamos conversar. Ué, cresceu. O pastor percebeu que você cresceu. Bem, irmãos, crescimento é quando nós crescemos diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Quero te agradecer pela referência máxima de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Ele é um exemplo pleno para nós. Eu e os meus irmãos queremos buscar a semelhança de Jesus um ano diferente para nós. Senhor, nós queremos conhecer mais sobre a Tua Palavra, queremos conhecer mais sobre a relação dentro de casa que exercemos todos os dias. Queremos conhecer mais a relação na igreja. Queremos conhecer mais sobre os ministérios, sobre como ser bênção no corpo de Jesus. Queremos crescer mais, conhecer mais. Queremos ser funcionários melhor. Queremos ter mais conhecimento no mercado de trabalho. Queremos conhecer mais sobre a alimentação, Senhor. Queremos ter uma saúde melhor. Queremos evitar a contração de câncer no futuro. Não queremos ser, ó Deus, pessoas doentes por falta de conhecimento, mas nós queremos crescer até nesse tipo de conhecimento, porque somos do templo do Teu Espírito e queremos viver com qualidade. Deus, nós queremos crescer em todas as áreas e em todos os aspectos. Queremos conhecer mais. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais sábios, a buscarmos informações para termos uma vida abençoada e abençoadora. Queremos crescer também em estatura, Senhor. Nós queremos ser melhor hoje do que fomos ontem. Ah, Deus amado, quero pedir perdão. Sempre os meus irmãos também se confessam agora. Deus, nós queremos ser melhores. Queremos ser melhores. Queremos nos posicionar com mais maturidade. Queremos crescer em estatura. Não queremos ficar do mesmo tamanho. Não queremos agir das mesmas formas que agimos. Não queremos falar as mesmas coisas que falamos.
Nós queremos ser pessoas diferentes. Oh Deus, queremos crescer em graça, misericórdia e amor. Queremos sofrer mais pelo próximo. Nos ajuda, Pai, nesse desafio. Oramos pela tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.